Fala, meu povo, como vocês estão? Terceira série, felizes, mesmo aí no online, né? Para aqueles que optaram não retornar. Nós iremos fazer hoje, deixa eu colocar. Nós iremos fazer hoje uma retomada de conteúdo. E nessa retomada, eu vou passar vários pontos importantes envolvendo aí as condições de paralelismo de duas retas, né? Onde a gente vai ver qual que é o posicionamento dessas retas, né? Vamos ver quanto às retas paralelas distintas, paralelas iguais. Vamos analisar aí a questão dos coeficientes para determinar o nosso coeficiente linear e nosso coeficiente angular. Então, é necessário que vocês peguem tudo aquilo, todas aquelas anotações que nós fizemos das nossas aulas anteriores, porque nós já vimos este conteúdo, né? Para que vocês possam, assim que tiver dúvidas pertinentes, falar comigo lá no grupo, beleza? Bora lá, então. Tá, quando eu estou falando de condições de paralelismo de duas retas, né? É claro que eu vou ter que trabalhar com duas retas, porque não tem como eu trabalhar somente com uma reta e representá-la, né? Como sendo uma paralela distinta, não existe essa possibilidade. Então, quando eu estou trabalhando aqui, ó, quanto à inclinação da reta, eu eu preciso avaliar a posição dessa reta. Por que a posição dessa reta, professora? Porque é aí que eu vou começar a entender como vai se dar a declividade dessa reta. Ah, mas essa palavra é muito difícil, declividade tem a ver com o quê? A inclinação que sua reta está, beleza? Então, todas as vezes que vocês forem analisar a inclinação dessa reta, lembre-se de analisar o coeficiente angular, tá? Não se esqueçam, são pontos importantes que vocês devem anotar, até porque a provinha de bloco de vocês vem aí. Ok, o coeficiente angular da reta, né, ou a inclinação dessa reta, ou a declividade dessa reta, é representada aqui, ó, por M. Então, todas as vezes que eu falar coeficiente angular, vocês já vão associar a palavrinha com a letrinha M, tá? O meu valor de M daquela reta foi 2, ou seja, o coeficiente angular que representa, né, que é representado por essa reta é 2. Só que aqui, ó, né, toda reta tem a sua inclinação, certo? E esse ângulo aqui, ó, ele é identificado como M igual a tangente de alfa. Eu coloquei alfa, mas aqui poderia ser beta, gama, tá? Então, aqui existe um ângulo, eu preciso direcionar esse ângulo a alguma coisa, que é direcionado à inclinação da reta. Visto isso, nós temos, né, que ter já essa maturidade de identificar que nós estamos trabalhando com reta, né, e que nós já temos a compreensão da equação fundamental da reta. Mas é bom a gente estar relembrando aqui nessa retomada de conteúdo, até porque eu quero que vocês tenham tudo anotadinho no caderno de vocês, e caso tenha dúvidas, volta lá, né, porque eu vou postar esse vídeo lá no YouTube, e vai olhando as minhas explicações, e os slides também. Olha aqui, ó. Para que você possa, né, identificar a sua equação fundamental, que é a equação da reta, nós temos aqui que o nosso coeficiente angular vai ser igual a y menos y0 dividido por x menos x0, que são pontos pertencentes aonde? A minha reta, tá? Logo, se nós fizermos toda a parte, né, resolutiva aqui, nós conseguimos chegar na equação fundamental da reta, que é a equação mais conhecida, ioiô morchochô, né, que todo mundo conhece assim. Mas aqui nós temos y menos y0 igual a mx menos x0.
Então, com base aqui eu tenho uma igualdade. Então, se eu multiplicar cruzado, eu consigo chegar facilmente nessa equação fundamental da reta. Então, para que eu possa trabalhar com condições de paralelismo, né, envolvendo as retas e observar se esses apontamentos me levam para retas paralelas distintas ou paralelas iguais, eu preciso sim saber qual que é a equação fundamental da reta. Tá? Isso é de praxe, é necessário vocês levarem isso aí para a vida. Beleza, mas professor, e aí, se eu tiver os pontos, né, que envolvem aí a minha reta, eu quero determinar a equação dessa reta, para que eu possa identificar o que fundamenta isso, né? Será que esses pontos realmente podem formar uma equação da reta, né? Então, é necessário que vocês passem até essa maturidade de determinar esse coeficiente angular. Lá no slide passado, nós vimos que o coeficiente angular é representado por y menos y0 dividido por x menos x0. Essa identificação aqui é muito pertinente, tá? MR, ou seja, o coeficiente da reta R, tá? Tudo tem uma leitura dentro da matemática, que vai ser igual o meu y, que é o 5, menos 1, que é o meu y0, né? Que é 1 dividido por 4, que é o meu x, menos 2, que é o meu x0. Certo? 5 menos 1, 4. 4 menos 2, 2. 4 dividido por 2, 2. Descobri que o meu coeficiente angular da minha reta R é quanto? 2. Olha para vocês verem. Eu tenho meu coeficiente angular, né? Eu tenho aqui agora todos os meus pontos, certo? O necessário para mim vai ser só um dos pontos para que eu possa identificar a equação da reta. Então, tá simples a identificação dessa equação fundamental da reta, que é o quê? Eu apenas vou substituir o meu coeficiente angular e o meu ponto, onde o meu ponto aqui eu tenho A, 2 e 1, certo? E eu já sei qual que é a minha equação fundamental da reta, y menos y0, que é igual a m, que é o meu coeficiente angular, x menos x0. Substituir aqui os meus pontos, né? Y menos y0 é igual a 1, que é igual, qual que é o meu coeficiente angular que eu tive a necessidade de encontrar para que eu possa determinar a minha reta? O 2, né? Que a gente conseguiu achar aqui. Que multiplica x menos o meu x0 é o 2. Feito isso, eu tenho aqui uma propriedade distributiva, né? Então, eu posso resolvê-la. Y menos 1 vai ser igual a 2 vezes x, 2x, mais vezes menos, menos 2 vezes 2, 4. Simples, né? Todas essas informações nós precisamos para conseguir chegar ao alinhamento dos nossos pontos, identificar os nossos coeficientes e também encontrar o coeficiente angular e o coeficiente linear, tá? Que logo mais à frente vocês vão entender o que eu estou falando sobre coeficiente linear. Outra forma de vocês determinarem essa equação da reta é vocês alinharem os pontos, tá? Por isso que eu coloquei aí, ó, o alinhamento dos pontos. Nós temos lá os pontos A, que é 2 e 1, e nós temos o ponto 4 e 5. Então, nós conhecemos esses pontos, certo? Quando eu conheço pontos, eu estou tratando de condições de alinhamento, onde eu utilizo a regra de Sarri, tá? Lá em determinante que vocês viram bastante, certo? Visto isso, eu vou chamar aí o meu ponto C, né? Que é um ponto aleatório, um ponto genérico, você pode determinar ele aqui da forma com que você quiser, onde esse C aqui é X e Y, um ponto genérico, né? Para nós podermos analisar, certo? Então, ficou aqui, ó, 2 e 4, né? Lembrando que aqui vai ser o quê? 2 e 4, 1 e 5, x, x, y, y, né? E nós temos aqui, na nossa terceira linha, os nossos pontinhos, né? Que determinam aí pela regra de Sarri, que é o número 1, tá? Que para a gente conseguir verificar o alinhamento aí desses 3 pontos, é necessário isso. Beleza, como que eu resolvo isso? Lá na regra,
fala que se eu pegar, né, e dobrar a minha primeira e minha segunda linha e fazer aqui, ó, a multiplicação de todos esses números aqui, ó, na minha diagonal principal. Aí depois, menos a minha diagonal secundária, eu consigo encontrar o quê? A minha equação da reta, tá? Mas, professora, eu não quero encontrar a equação da reta, eu quero saber se esses pontos estão alinhados. Beleza, que bacana, você quer tirar a prova real. Se aquilo que você tem verdadeiramente né? Se eles estão alinhados. Então, seria só você jogar o ponto x e y aqui, ó, e verificar se esse determinante vai ser igual a 0. Aí eu percebi que eles estão realmente alinhados. Aqui, ó, na minha diagonal principal, eu tenho a multiplicação. 2 vezes 5 vezes 1, 10. 1 vezes 1 vezes x, x, mais 1 vezes 4 vezes y, 4y. Certo? Eu não preciso, eu não tenho menos antes de realizar toda a minha multiplicação da diagonal secundária. Então, o que vocês vão fazer? Já multiplica o negativo logo, para não esquecer ele depois, porque senão vira uma bagunça quando coloca o parênteses e aí esquece e coloca o menos só no primeiro. Então, já vai multiplicando pelo sinal negativo, tá? 5 vezes 1, 5 vezes x, 5x. Não é negativo? O menos não está multiplicando tudo, né, da minha diagonal secundária? Então, vai ser menos 5x, certo? Menos aqui de novo, 2 vezes 1, 2, 2 vezes y, 2y. Menos aqui de novo, né? 4 vezes 1, 4, vezes 1 ainda 4. Que isso está igual a 0. Por que que aqui, professor, não deu esses negócios aqui, essas incógnitas? O meu determinante não deu 0, porque aqui você ainda tem pontos, ou seja, a sua intenção aqui é descobrir a equação fundamental dessa reta, que formaliza toda a situação para que você possa descobrir os seus coeficientes angulares e lineares e falar assim, opa, realmente esses pontos estão alinhados, tá? Então, feito isso, eu encontrei aqui, ó, nós temos menos 4x, por quê? X menos 5x menos 4x, né? Aqui eu conservei o sinal do maior, por isso que aqui ficou negativo. Mais 2y, por que mais 2y? Olha o que eu tenho aqui, ó. Mais 4y menos 2y. Então, subtrai e conserva o sinal do maior. Tá? Por isso que aqui ficou mais 2y, fechou? E agora eu tenho os meus termos independentes, né? Que é o 10 menos 4. Então, 10 menos 4, 6 positivo, porque o 10 aqui é maior. Beleza, professora, não está nada igual com essa equaçãozinha aqui que você fez. Não, eu posso ter alunos que vão lá e vão falar assim, professora, a minha equação da reta deu menos 4x mais 2y mais 6 igual a 0. Aí outro aluno fala assim, professora, mas a minha deu menos 2x mais y mais 3 igual a 0, mas eu dividi por 2, porque para que eu possa fazer o cálculo, fica muito mais simples identificar essa equação fundamental da reta. Tá certo? Sim, tá certo. A equação, ela vai deixar de ser uma reta por isso? Não vai deixar de ser uma reta. Então, eu coloquei aí as duas respostas para vocês, para que vocês se atentassem a isso, tá? Ó, determinar é uma equação de uma reta e sua inclinação. É muito importante vocês entenderem todo o comportamento e analisar a inclinação dessa reta. É muito importante, tá? Existem aí diferentes formas de vocês estarem analisando e representando uma equação. Então, tomem cuidado ao representar essa equação dividindo ela por 2, né? Facilitando de alguma forma os seus cálculos. Tenha esse cuidado, beleza? A equação geral da reta, para aquilo que ainda ficou alguma dúvida, é representada de qual forma? Como assim forma? É a cara da equação da reta. Então, quando você observar uma equação da reta, você vai ter que identificar nela os coeficientes
né? Dentro dessa equação geral da reta aí. Olha aqui, qual que é a cara da minha equação da reta? AX mais BY mais C igual a zero. Ah, professor, mas eu quero que os meus coeficientes chamam CX mais DY mais W. Problema, ela vai deixar de ser uma equação geral da reta por conta que os coeficientes mudaram de letra? Não, é a mesma coisa. Assim que vocês tiverem também, né, alguns exercícios que compõem com diversos coeficientes com formato de letrinhas diferente, tenta se adaptar, viu? Porque vocês vão encontrar diversos formatos. Beleza. Lá no exemplo anterior, nós temos lá que a equação da nossa reta foi menos 2x mais y mais 3, que é igual a zero, né? Ela está representada de qual forma? De forma geral. Ela não está representada de forma reduzida, né? Ela está representada aí de forma geral. Beleza. O que nós aprendemos lá no início dos slides? Nós aprendemos que o quê? O meu coeficiente angular, ele é representado pela letra M. E o meu coeficiente linear, que vocês vão aprender agora, é representado pela minha letra N. Mas, professora, eu tenho a minha equação geral da reta. Como que eu vou encontrar o meu coeficiente angular e meu coeficiente linear? Não sei nem de onde parte isso. Existe uma forma que você tem para poder alinhar isso e encontrar os valores tanto do coeficiente angular e do coeficiente linear. Primeiro passo é você identificar os seus coeficientes lá na sua equação da reta, tá? Eu identifiquei aqui para vocês, olha aqui meus coeficientes, A e B, né? Que dependem aqui dos valores de X e Y. E tem aqui o meu termo independente C, identifiquei. Eu sei que os meus coeficientes são esses, beleza? A, B e C, ok? Agora, eu tenho um formato para encontrar o coeficiente angular. Qual formato que é esse? M é igual a menos A dividido por B. Professora, que A é esse? Gente, o A que está aqui, ó, na sua equação da reta. Então, aqui seria o quê? Menos 2. Só que ainda tem o menos aqui. Não esqueçam desse sinal, tá? Que vai modificar aí muito, muito. Porque é necessário avaliar quando o seu coeficiente angular for igual ao coeficiente linear, é uma situação. Quando o seu coeficiente angular for diferente do seu coeficiente linear, é outra situação. Então, é necessário vocês prestarem atenção nesses sinais aí. Então, eu tenho aqui que M vai ser igual, né, a menos A dividido por B. E eu tenho que N, que é o meu coeficiente linear, vai ser igual a menos C dividido por B, tá? Visto isso, eu consigo identificar agora facílimo os coeficientes da minha equação da reta. Facílimo, olha aqui para vocês verem. Eu coloquei aqui exemplos para vocês, onde nós iremos identificar aí o coeficiente angular e o coeficiente linear, tá? Então, bora aí, ó, eu sei qual que é a fórmula, né? Então, meu coeficiente angular vai ser aí, ó, representado por menos 2 dividido por 1. Olha lá, ó, o meu 2, lá na minha equação da reta, ele está representado lá, ó, bonitinho. Qual que é o meu B, o meu outro coeficiente? É o 1. Ele está negativo? Não está. Então, eu vou colocar ele aqui embaixo e o sinal negativo vai prevalecer por causa da minha fórmula inicial. Então, menos 2 dividido por 1, certo? Que vai ser igual a menos 2. Encontrei o meu coeficiente angular. Agora, eu preciso encontrar o meu coeficiente linear, né? Que lá na fórmula do meu coeficiente linear, fala que o meu coeficiente linear vai ser menos quem? C dividido por B, tá? Então, fica aqui, ó, 11 dividido por 1, negativo também. Então, a minha resposta vai ser menos 11. Visto isso, nós iremos identificar esses valores aqui também. 2x mais 3y menos 1, qual que é o meu coeficiente angular? Menos 2 dividido por 3, né? Deu fracionário aí.
Qual que é o meu coeficiente linear? Menos 1 dividido por 3. Ó, menos vezes menos mais. Então, meu coeficiente linear aqui deu também fracionário 1 dividido por 3. Já essa daqui, eu tenho como coeficiente angular menos 5 dividido por 5, que vai ser 1, né? 1 negativo. E eu tenho aqui que o meu coeficiente linear dessa equação da reta vai ser menos 15, porque eu preciso pegar o valor de C, dividido aí pelo meu valor de B, né? Que vai ser 5. Então, 15 dividido por 5, 3. Só que aí eu tenho aqui o sinal, ó, menos vezes menos. Por isso que aqui vai ficar, o 3 vai ficar positivo. Beleza? São coisas que vocês só vão se adaptando se fizer os cálculos, se analisar a equação da reta. Se você conseguir identificar o coeficiente angular e o coeficiente linear, já está meio caminho andado, tá? Beleza. Só que quando nós vimos lá no início a equação geral da reta, nós também temos uma equaçãozinha reduzida, né? E essa equação reduzida ela é representada por y igual a mx mais n, onde m, nós já sabemos, nós já identificamos lá no início, é o meu coeficiente angular, e n é o meu coeficiente linear. Então, entendam qual que é a fórmula da equação geral, que é ax mais bx mais c igual a 0, e temos também aqui a nossa equação reduzida da reta, que é representada e tem como lei de formação a sua representatividade, se dá por y igual a mx mais n, tá? Então, não esqueçam, se visualizar uma equação reduzida, você já sabe identificar os coeficientes, né? Se olhar uma equação geral, você já sabe encontrar os coeficientes, tanto angular quanto linear, tá beleza? Agora, olha aqui, ó, vamos identificar aqui ainda os coeficientes angulares e lineares. Aqui eu não tenho a equação geral da reta. Aqui eu tenho a equação reduzida. Lá naqueles primeiros exemplos que nós vimos, nós tínhamos a equação em seu formato geral. Aqui a gente tem na sua forma reduzida. Olha que bacana quando ela é reduzida. Eu posso já identificar o meu angular e o meu linear de cara, né? O 3 é meu angular, o 1 é meu linear. O 2 sobre 3 é o meu angular, o 5 é o meu linear. Aqui, ó, o menos 1 vai ser meu angular, o linear vai ser menos 3. Nossa, se fosse tudo, todas as equações fossem reduzidas, né? Ia ser bem melhor. Era meio caminho andado, porque você não precisaria fazer nenhum tipo de cálculo para encontrar nem o coeficiente angular, nem o linear, né? Enfim, professora, mas aí como que eu vou tratar, né, dessas retas aí paralelas e das retas concorrentes, né? Vocês precisam entender a diferença, porque muitos ainda confundem, né, as retas paralelas com as paralelas iguais e distintas e confundem também essas paralelas com as concorrentes. Pessoal, são coisas totalmente diferentes. Nós estamos trabalhando com condições de alinhamento, onde nós iremos observar que, através dos coeficientes angulares e lineares, se essa reta ela é paralela distinta ou ela é paralela igual, tá? Quando eu estou, né, trabalhando aí com concorrentes, eu vou ter, né, pontos concorrentes, né, que vão se interceptar aí, ó, no único lugar. Então, ela vai ser concorrente, é diferente de paralelas distintas, de paralelas iguais. Então, se atentem a isso. Eu me recordo que houve várias questões pertinentes nas nossas aulas, né, no semestre passado, sobre retas concorrentes. Vocês precisam ter essa maturidade e de observar o gráfico lá no plano cartesiano envolvendo retas, e entender o que são retas paralelas, o que são retas paralelas iguais, e tirar da cabeça de vocês que isso tem a ver com as retas concorrentes, tá? Vamos aí diferenciar essas duas, tá beleza? Olha aqui, eu coloquei para vocês duas retas
que elas possuem a mesma inclinação, olha aqui, possuem a mesma inclinação, né? Ou seja, a mesma declividade. Quando eu falo de declividade, inclinação, estou falando da mesma coisa. Nós temos aqui paralelas, e elas são paralelas o quê? Distintas, porque elas estão em posições distintas. Professora, mas a senhora nem fez os cálculos, você nem sabe qual que é a reta R, qual que é a reta S, mas aqui no meu plano cartesiano eu consigo identificar que elas são paralelas, por apresentarem aqui, ó, ângulos, né? E por serem a mesma declividade de acordo com esses ângulos. Então, eu consigo observar isso. Olha aqui. Aqui nós temos aqui que os nossos ângulos são iguais. Nós temos, então, se os nossos ângulos são iguais, a tangente deles também são iguais, né? Logo, nós podemos aqui, né? Se eu estou falando que elas são paralelas, eu posso falar para vocês que o meu coeficiente angular da reta R é igual ao meu coeficiente angular da reta S. Como que você sabe isso? Essa é a única condição para que elas sejam paralelas. Tá? Para que elas sejam paralelas, é necessário que os seus coeficientes sejam iguais, tá? Então, o coeficiente da reta R é igual ao coeficiente da reta S, tá beleza? Assim, nós podemos concluir que R é paralelo a S. Esse símbolozinho aqui, ó, vocês vão ver demais da conta, tá? Que indica aí a questão de ser paralelo, uma reta ser paralela à outra. Professora, agora eu identifiquei aqui, né, retas paralelas, né, e percebi que essas retas, elas apresentam o mesmo coeficiente angular, por isso que elas são paralelas, paralelas distintas, porque apresentam posições distintas. E nesse caso aqui, observem, o que tem em comum aqui? Eu coloquei isso aqui para vocês. O que tem em comum entre a reta R e a reta S, quanto ao paralelismo delas? De cara, eu identifico que ela é uma equação reduzida, né? Se ela é uma equação reduzida, ela tem um formato de equação reduzida, onde eu sei e aprendi que lá dentro do meu formato da equação reduzida, eu tenho que o 2 representa o meu coeficiente angular e tenho que o 3 representa o meu coeficiente linear, certo? Então, olha para vocês verem aqui, ó, entre a reta R e S. Entre a reta R e S, eu tenho que o meu coeficiente angular de ambas são iguais. O coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Já o meu coeficiente linear delas são diferentes, mas essa tratativa a gente vai fazer logo mais. Então, elas possuem o mesmo coeficiente angular. Se possuem o mesmo coeficiente angular, nós podemos deduzir algumas coisas, né? Que elas são o quê? Paralelas distintas, né? Que foi o caso do nosso plano cartesiano visto anteriormente, no slide anterior. Beleza. São paralelas, o símbolozinho aí, né? De paralelas, identifiquei aqui para vocês que MR é igual a MS, que é igual a 2, porque tá aqui o meu coeficiente angular e tá aqui meu coeficiente angular da reta S. Beleza. E os coeficientes lineares que eu acabei de falar para vocês? Aonde que entra? O que eles vão nos indicar? O que tem aqui nessas equações, desses balãozinhos que eu coloquei para vocês, da reta S, R, P e Q? Olha para vocês verem. O que tem em comum aqui? Em comum, eu tenho que os meus coeficientes angulares, eles são iguais para ambas retas. Ou seja, né, algo bacana aí. Eu sei que existe alguma coisa envolvendo o paralelismo delas. Mas e aí? Elas são paralelas distintas ou paralelas iguais? Né? Eu preciso definir isso. Mas para que eu possa definir isso, eu preciso olhar para o meu coeficiente linear. Olha o coeficiente linear delas, são diferentes, né? Então, é necessário a gente identificar quanto ao paralelismo distinto ao paralelismo igual. Observem essas retas, né? Nós podemos perceber que a reta R e a reta S, elas possuem aí coeficientes lineares diferentes. Professora, como assim os coeficientes lineares são diferentes? Gente, olha aqui.
O coeficiente linear da reta R é 3 e da reta S é 1. Já o coeficiente linear da reta P e Q são iguais, né? E o meu coeficiente angular da reta P e Q também são iguais. Qual que é a diferença entre esses dois conjuntos aqui de retas? Bom, vamos analisar. Nesses conjuntos aqui dessas duas retas, eu tenho que se trata de uma equação reduzida, uma equação da reta reduzida, beleza. Eu consigo identificar aqui o meu coeficiente angular? Consigo, né? Aqui o meu coeficiente angular aqui é 2 e 2, né? Da reta R é 2 e o meu coeficiente angular da reta S é 2. Já os meus coeficientes lineares, meu coeficiente linear da reta R é 3 e meu coeficiente linear da reta S é 1, ou seja, existe uma definição por detrás disso. Se o meu coeficiente linear, né, de uma reta for diferente do meu coeficiente linear de outra reta, eu posso afirmar que elas são paralelas distintas, tá? Então, os coeficientes lineares vai comandar para você se elas são distintas ou não, tá? Então, olhou, os coeficientes angulares são iguais? Elas são paralelas, beleza. Para que eu possa identificar quanto, né, se elas são distintas ou iguais, eu olho o coeficiente linear, que nesse caso, como o coeficiente linear é diferente, então significa que elas são paralelas distintas. Agora, aqui, a minha reta P e Q, elas possuem, além do coeficiente angular igual, que é menos 3 e menos 3, elas também possuem coeficiente linear igual. Logo, nós podemos, então, afirmar que elas são paralelas iguais. Mas, professora, como que é que eu vou fazer uma paralela igual, uma paralela distinta? Existe esse caso de ser paralelas iguais e paralelas distintas? Sim, existe sim. Quando eu falo de paralelas distintas, eu estou dizendo que uma reta, ela vai ter valores diferentes, vai ter a sua independência, ela vai seguir os seus valores. E a outra reta também, porém elas vão ser paralelas, uma paralelinha à outra ali, ó. Aí eu identifiquei para vocês como paralelas distintas, tá aqui a reta R e a reta S. Já as paralelas iguais, nós temos aqui, ó, coeficientes angulares iguais, coeficientes lineares iguais. Essas retas são as mesmas? Sim. Se eu jogar qualquer valor ali, elas vão ainda permanecer no mesmo lugar, tá? Então, eu tenho que a minha reta P está aqui e a minha reta Q também está aqui, porque independente dos valores que eu jogar, elas não vão sair daí, tá? Então, já anota no caderninho de vocês todas essas particularidades, tá? Para que vocês não possam se perder durante essa retomada de conteúdo. Quanto às retas concorrentes, nós temos aqui, como eu falei para vocês, nós temos aqui um ponto comum entre elas, tá? Professora, a declividade delas são diferentes, por isso que elas são concorrentes. Observem que lá nas paralelas distintas, nós temos a declividade igual, a tangente da declividade também é igual, tá? Então, por isso que elas são paralelas, já que elas são concorrentes, porque olha a declividade, totalmente diferente, né? Então, nós podemos deduzir isso, que a tangente também delas são diferentes, certo? Logo, eu também posso te afirmar que o meu coeficiente angular dela vai ser diferente, tá beleza? Então, RS são concorrentes. O que eu quero concluir com vocês, e eu preciso que vocês façam essas pontuações e complementem o caderno de vocês, façam as anotações, tudo aquilo que vocês querem e entenderam sobre essa aula. Nós temos que entender o que eu faço para poder definir o que é uma paralela igual, o que é uma paralela diferente, tá? Nós temos lá duas retas, nós precisamos analisar o coeficiente angular, nós precisamos analisar o coeficiente linear. Por quê? No coeficiente angular, eu vou identificar se ela é paralela primeiro, porque se ela não for paralela, me interessa. Toda essa resolução não me interessa se ela não é paralela, ela é alguma coisa,
né? Que ainda não está descrito aqui nessas condições de alinhamento, né? Então, é necessário você identificar quanto ao seu paralelismo. Então, identificou que ela é paralela? Ok. Identifiquei lá no meu coeficiente angular. Agora, eu vou identificar, né? Quanto aos meus coeficientes lineares, porque é através dos meus coeficientes lineares que eu vou identificar se ela é paralela igual ou paralela distinta. Se os coeficientes lineares forem iguais, né, ela é paralela igual. Se os meus coeficientes lineares forem diferentes, ela é paralela distinta, tá? Beleza? E lembrando sempre que se nós temos lá duas retas distintas que não são verticais, né? Elas vão ser, e tem um pontozinho em comum, elas vão ser o quê? Concorrentes, né? Tá bom? Os nossos coeficientes angulares são diferentes. A tangente do nosso ângulo também são diferentes, porque a abertura das retas são totalmente diferentes. O ângulo que uma reta faz lá no meu plano cartesiano é diferente da outra. Por isso que elas são ditas concorrentes, tá bom? Prestem atenção, analisem com calma, vejam o vídeo aí milhões de vezes, compartilha, tô brincando, tá? Gravem aí no computador de vocês, né, para que vocês possam ter acesso quando tiver a dúvida, porque isso é muito, muito, muito importante. Parem o vídeo, vão anotando todas as informações, né, porque nós vamos ter prova, e é necessário que vocês tenham todo esse conhecimento. Perguntem no grupo, por favor. Tem qualquer dúvida, não tenha medo, não tenha vergonha, pode perguntar no grupo, que eu estarei lá à inteira disposição de vocês para poder respondê-los, tá bom? Um beijo, meus amores, estou morrendo de saudade de vocês. Eu sei que a situação não é pertinente para que vocês venham, mas, enfim, vai chegar um momento em que nós vamos estar juntos e vamos ser felizes pra caramba, tá? Um beijo. Tchau, tchau.